gente, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. O meu nome é Ana Júlia e hoje eu vou contar pra vocês como eu mudei de 600 para 900 na redação, utilizando a mesma estrutura o ano inteiro. Então, primeiro eu vou explicar por que eu decidi fazer isso, por que eu fiz um esqueleto e utilizei o ano inteiro para fazer a redação. Fora os argumentos e o repertório que você vai usar para fazer o Enem, o resto é tudo uma estrutura. É uma estrutura que você não precisa do tema da redação para você saber fazer. Então, eu pensei que se eu soubesse a estrutura, se eu tivesse um padrão e tivesse bem treinado, na hora da redação, na hora da ansiedade de fazer a redação, na hora que você lê o tema, eu não tenho muito o que pensar. Eu tenho que pensar em 2 argumentos e uns 3 repertórios que eu vou ter que usar. Não vou ter que pensar em conectivo, conjunção, não vou ter que pensar onde tem que colocar a vírgula, porque o texto já está mais ou menos estruturado. Eu só vou ter que jogar os argumentos e os repertórios nos lugares certos, só vou ter que encaixar e fazer algumas modificações para ficar tudo certinho. E deu super certo. Eu consegui fazer isso no Enem e eu aumentei em mais de 200 pontos a minha nota. Nota-se a minha habilidade em matemática depois de esquecer 100 pontos. Uma estratégia que, se você persistir, se você fizer ela do seu jeito, do jeito que você se sentir confortável, pode ser muito válido e te ajudar muito na hora de fazer o Enem. Coloquei uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, vou deixar o link na descrição aqui, sobre quais eram as maiores dúvidas que vocês tinham em relação à redação. E eu vou responder algumas de forma bem sucinta agora. A primeira, eu recebi muitas perguntas sobre como fazer uma introdução boa, uma introdução bem objetiva. E se você souber a estrutura do texto inteiro, você nunca mais vai ter dificuldade de fazer uma redação, independente de qual parte, seja introdução, desenvolvimento ou conclusão. E a minha estrutura básica da introdução sempre foi repertório sociocultural, uma tese com marca de opinião, os 2 argumentos que eu iria desenvolver durante o texto e uma conclusão. Eu vou dar um exemplo para ficar mais fácil. A educação precária no Brasil. O que eu teria que fazer com esse texto, se eu fosse fazer uma redação? Eu colocaria um repertório. De cara, eu citaria a Constituição, porque tem alguns artigos da Constituição que você pode gravar que se encaixam em vários temas e isso facilita bastante. Aí eu colocaria que a Constituição assegura o direito à educação, ponto final. E ligaria, um conectivo, entretanto, nesse caso adversativo, falando que, apesar da Constituição assegurar esse direito, ele não é colocado em prática. Já tenho a minha tese. E aí citaria meus 2 argumentos, que no caso eu usaria 2 causas por que desse problema acontecer, que eu escolheria a falta de infraestrutura e a desigualdade social. Já tenho meus 2 argumentos, já tenho meu repertório e agora eu concluiria o parágrafo falando que é de exímia, de extrema importância que esse problema seja resolvido para o pleno funcionamento da sociedade. Fim. E aí acabou a introdução. Ela é bem objetiva, consegui colocar um repertório e tá bem explícita a tese e os meus 2 argumentos. O desenvolvimento ele é mais variado e eu sempre costumo fazer em 2 parágrafos para ficar mais fácil. Então não vou me aprofundar muito porque não tiveram perguntas relacionadas a isso, mas eu sempre fiz da seguinte forma. Eu sempre usei um conectivo para conectar com a introdução, o argumento com a tese bem objetiva, mais ou menos como funciona a introdução, mas específico do argumento 1, que no caso é a infraestrutura, a falta de infraestrutura. E aí eu já jogo um repertório sobre isso, explicando, dando uma explicação para ele ficar bem completo e concluo o parágrafo. E por último, a conclusão. Eu recebi muitas dúvidas, por incrível que pareça, sobre a conclusão. E a conclusão é uma das coisas mais fáceis de fazer depois que você pega o jeito. Porque ela é basicamente técnica, ela é basicamente estrutura. Se você entender a conclusão, você nunca mais vai perder ponto nela. É basicamente um conectivo, que é o conectivo de conclusivo, portanto, em suma, dessa forma, você conclui o texto. A gente vai resumir, vai concluir o que você achou do texto, o que precisa ser feito a partir disso. Aí você bota dessa forma, é preciso que medidas sejam tomadas para atenuar os entraves abordados. Pronto, você fez uma conclusão em relação aos seus 2 parágrafos de desenvolvimento e aos seus 2 problemas. Mas você precisa, entre aspas, solucionar isso. Você não precisa resolver, porque você não é um Mac. Se nem o Mac resolveu os problemas, não é você que vai resolver. Você precisa propor uma solução. É diferente de resolver o problema.
Aí você coloca essa frasezinha bonita que eu disse, que é preciso que medidas sejam tomadas para atenuar os entraves abordados, ponto final. E vai entrar os 5 detalhes que mata ou que salva uma conclusão. Quem vai fazer essa ação, como vai fazer essa ação e por quê. E o último, o detalhamento. E a ação, né, gente, que é o mais importante, eu esqueci. Quem vai fazer essa ação? Quem vai fazer essa ação? Quem vai resolver esse problema? É o Ministério de Educação? Então, o Ministério de Educação é quem vai resolver o seu problema. Que ação? Qual vai ser a ação? É promover? É incentivar? É fiscalizar? Por exemplo, o Ministério da Educação, ele deve promover campanhas por meio das mídias sociais, com o intuito de conscientizar os jovens. E o detalhamento? Você pode escolher uma dessas 4 para detalhar. Como, por exemplo, eu posso falar, tais mídias sociais devem ser as mais frequentadas, as mais utilizadas pelos jovens. Você detalhou uma dessas áreas, então já é um detalhamento. E pronto, você conseguiu resolver o seu problema, por exemplo. Se você conseguiu resolver os seus 2 problemas com essa conclusão, já tá ótimo. E aí você conclui o seu parágrafo, você conclui o texto inteiro, como, por exemplo, dessa forma, os problemas serão minimizados e a educação será otimizada no Brasil, no país. Pronto, você fez a sua conclusão da melhor forma possível e vai ganhar 200 pontos na competência 5. Não é complicado, se você souber a estrutura, você detona. O esqueleto de redação, ele é muito individual, então eu tô disponibilizando um modelo para que a partir desse você se inspire e crie um próprio. Eu vi vários vídeos no YouTube, pesquisei vários esqueletos para criar o meu, o que eu mais me senti confortável de fazer. E eu tenho até hoje ele na minha cabeça, porque funcionou pra mim e eu me identifiquei com ele, porque foi eu que criei. Então, utilizem ele pra encontrar o de vocês, porque eu escolhi os meus conectivos que eu queria, escolhi a forma que eu queria encaixar o texto, então foi confortável pra mim. E se vocês utilizarem ele dessa forma, também vai ficar muito mais fácil e mais confortável pra vocês. Agora a próxima pergunta que me fizeram é se precisa treinar muito. Então, eu sugiro que se você quiser fazer um trabalho com excelência, você tem que se esforçar com excelência também. Eu fiz uma redação por semana durante 1 ano. Lógico que não foi totalmente assim, né? Porque eu também não sou de ferro. Teve dias que eu não queria fazer, teve dias que eu tava desmotivada, eu tava cansada. O importante é que você saiba o que você está fazendo. Então a minha dica é pra você estudar a estrutura do texto. Depois que você tiver uma estrutura, você monta o seu próprio esqueleto e depois você vai em busca dos repertórios. Próxima pergunta é o que eu achei do tema da redação. Menina, eu não esperava aquilo. Gente, eu não lembrava de nada. Nenhum filósofo, nenhum sociólogo, não lembrei de nenhum nananã pra pôr e botei o Chaves. Como persistir? Gente, primeiro você tem que ter um objetivo. Se você não tiver o seu objetivo na sua mente, você não vai pra lugar nenhum, porque você não sabe onde você quer chegar. Sempre busque estar perto de pessoas que te incentivam e que de certa forma te incentivam de ir pra cima, porque isso também é muito importante. E a última coisa que me perguntaram é como ter repertório, como conseguir isso. E, gente, eu vou ser bem honesta com vocês. Você já tem repertório. Você já sabe o repertório. Desde quando você nasceu, que você aprendeu a ler e a ver televisão, você já tem repertório. Lógico que você vai fazer uma prova, você tem que se preparar, então você vai buscar mais coisas. Por exemplo, a Constituição Federal tem uns artigos muito bons que dá pra utilizar em várias redações diferentes, então você vai buscar um pouquinho, vai beber um pouco dessa água também, vai beber um pouco dos direitos humanos, que ajuda muito, mas tem coisa que você já sabe, você só tem que aprender a aplicar na sua redação. Pra vocês terem uma noção, gente, eu citei Chaves. Eu citei Chaves na redação sobre democratização do acesso ao cinema no Brasil. Eu não sei como, mas na hora me parecia que fazia sentido e eu não tinha mais nada pra colocar. Então foi o Chaves mesmo, o Chaves salvou a minha redação. Quando você começa a estudar a redação e a entender como aquilo funciona, você começa a ver os seus repertórios socioculturais que você já tem de outra forma. E pra facilitar, eu pretendo fazer mais um vídeo sobre isso. Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações. Compartilhe o vídeo pra ajudar o canal a crescer. E até a próxima!